Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer o vídeo que eu comecei ontem e não consegui concluir para vocês aqui do consultório. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a toxina, né, que é o Botox, e algumas dúvidas de preenchimento, de MD Codes, tá? Vamos ver. Bom, então, ontem a gente começou falando sobre as dúvidas, né? Um pouquinho sobre o Botox, quando que a gente usa o Botox, quando que a gente não usa, qual que é a indicação mais precisa deles. Se vocês forem entrando e quiserem tirar alguma dúvida, é só me falar, tá bom? Aí eu vou lendo aqui embaixo e vou respondendo para vocês. Bom, então quando a gente deve fazer o Botox ou a toxina botulínica? Botox é o nome mais comercial, é o que a gente usa aqui no consultório, a marca original, mas também tem outras marcas no mercado. A gente tem que tomar cuidado também com o fornecedor que a gente usa, porque algumas toxinas não são iguais, né? Elas não são comparáveis entre si. Então, a gente tem que também saber que produto que está sendo usado com um profissional que a gente está fazendo, para não usar produto que não seja bom, tá bom? Senão depois você também acaba criando anticorpo contra a toxina e aí acaba depois esse produto não funcionando muito bem, tá? Então, primeiro, né, assim, usar um produto bom, né, e procurar alguém que seja capacitado para fazer esse tipo de aplicação. Então, quando que a gente deve fazer, quando que está indicado a gente fazer o uso do Botox? Oi, Débora, tudo bem? Então, ó, vou chegar aqui mais de pertinho para ficar mais evidente. Então, ó, o Botox, ele é indicado mais para as rugas dinâmicas. Então, o que são as rugas dinâmicas? É quando a gente movimenta, então a gente está falando de face, tá? Quando a gente faz a movimentação e essa ruga aparece. Então, ó, quando eu faço cara de brava, por exemplo, tá vendo? Marca bastante, né? Quando eu faço cara de assustada, também marca bastante. E aqui na lateral, ó, né? Quando a gente sorri e faz esse pezinho de galinha. O que é isso? Isso é a musculatura que tá funcionando muito forte, tá? Então, a gente consegue suavizar. Oi, Maria. Oi, Sandra. Oi, tia. Tudo bem? Então, ó, no meu caso, por exemplo, tá? Vamos usar de exemplo. Tá vendo que aqui já tem duas marquinhas? Então, essas marquinhas é de tanto eu fazer isso, né? Fazer isso aqui. Se eu não aplicar o Botox, se eu for deixando, isso aqui vai ficando cada vez mais fundo. E depois, a hora que eu fizer o Botox, isso aqui não vai sumir mais. E aí, depois, pra gente corrigir essa área que já tá com depressão, é mais difícil. O Botox não vai fazer o efeito sozinho, tá? Aí, a gente precisaria de algumas outras técnicas que nessa região, inclusive, são mais complicadinhas e mais difíceis não, mais perigosas, tá? Por quê? Porque aqui passa uma artéria que vai lá pra retina e dependendo do que você aplicar aqui, às vezes pode levar até a cegueira, tá? Então, nessa região, quanto mais a gente prevenir que essa marca fique muito funda, é melhor, tá bom? Então, a gente tem que fazer mais um tratamento mais preventivo, tá? Então, quando eu faço essas marquinhas e quando eu faço essas movimentações e aparecem essas marquinhas, aí tá indicado a gente fazer a aplicação da toxina do Botox, porque aí eu vou relaxar esse músculo e essa pele que tá em cima desse músculo vai dar aquela esticadinha, tá? Então, no meu caso, o que eu espero quando eu faço Botox? Que essa marquinha, tá vendo? Eu já tenho uma marquinha, uma ruga estática. O que é uma ruga estática? Oi, maridão, tudo bem? Oi, Lúcia, tudo bem? Então, ó, o que é uma ruga estática? Quando mesmo eu sem movimentar, tô parado aqui com essa musculatura, ela existe, tá vendo? Então, eu sei que quando eu tenho uma ruga estática, ela é superficial, eu ainda consigo melhorar com o Botox. Quanto mais fundo isso for ficando, por exemplo, se eu tivesse parado e fizesse essa profundidade, eu não conseguiria resolver isso com o Botox. Eu ia ter que partir para um outro tipo de tratamento, tá? Então, o que eu espero melhorar quando eu faço o Botox no paciente ou se fosse fazer em mim, por exemplo? Que essas ruguinhas aqui melhorassem, ficasse um pouquinho esticadinho aqui. Que aqui eu não tivesse, ó, tá vendo? Tá até começando a marcar também. Então, que a hora que eu movimentasse, isso não enrugasse, mantivesse a expressão, mas sem enrugar tanto aqui. E na hora que eu sorrisse, aqui ia ficar mais ou menos bloqueado, eu ia sorrir, aqui não ia franzir.
E com o Botox eu consigo relaxar esse músculo que me faz o pé de galinha e consigo fazer com que o frontal, que é esse músculo que sobe a sobrancelha, abra um pouquinho o olhar. Então eu esperaria que a sobrancelha tivesse um pouquinho mais elevada, que a hora que eu sorrisse não marcasse a lateral, que a hora que eu tentasse ficar brava eu não conseguisse e que a hora que eu fosse mexer a testa não enrugasse aqui, tá bom? Eu consigo manter a musculatura funcionando, então não fica com o rosto congelado, a gente não fica com um aspecto esquisito, não, é pra ficar um resultado natural. Você vai continuar movimentando a face, só que mais suave, né? Vai deixar o rosto mais, deixa eu só por aqui, vai ficar mais suave, não vai marcar tanto, tá? A intenção é que você continue movimentando, mas sem fazer aquela marcação, tá bom? Maria, seu aniversário hoje? Parabéns, Deus ilumine, dê muita saúde, muitas coisas boas, viu? Que legal, comemore bastante aí com os pequenos e com o maridão. Bom, então isso falando sobre o Botox, tá? Então o Botox, ele é uma das nossas principais armas pra gente conseguir rejuvenescimento, deixar o olhar mais descansado, melhora desse olhar, dessa leveza, né, dessas ruguinhas laterais então aqui. E onde mais que eu posso fazer Botox? Então tem algumas outras locais também, por exemplo, pescoço. Tem paciente que tem essa musculatura aqui muito forte, então às vezes tem paciente que sorrindo marca aqui. A gente às vezes marca quando força pra baixo, ó. Tá vendo? Então, se eu forçar para baixo, vai aparecer essas rugas, essas marcas, essas bandas platismais. Esse músculo aqui do pescoço chama platisma, tá? Então, tem gente que às vezes sorri, marca bastante. Então, aí a gente pode vir marcar essas bandas para deixar aqui mais relaxado. Uma outra indicação pra gente fazer pescoço é quando esse músculo tá puxando muito aqui, ó. Aqui a gente tem uma glândulazinha e o músculo vai em cima dela. Então, a gente às vezes marca essa glândula, fica tracionando ela para baixo e aí atrapalha o contorno daqui do pescoço, tá? Então, quando eu quero melhorar, realçar essa borda aqui da mandíbula e eu tenho essa musculatura mais forte, então eu posso suavizar essa banda para que o contorno fique também mais bonito, tá bom? Outra indicação de Botox na face, bruxismo. Paciente que mastiga, aperta bastante, tem que dormir com plaquinha, range os dentes, então a gente faz o Botox também nessa região, tá? Ou também pode fazer só por questões estéticas. Quem tem esse músculo aqui muito hipertrófico, muito forte, a gente pode fazer para o masseter, que é o músculo aqui da mastigação, ficar mais suave e a pessoa ficar, em vez de ficar com o rosto muito quadrado, consegue deixar o rosto mais triangular. Tá bom? Então, na face, essas são as principais indicações do Botox. E que a gente usa muito também, que não é fácil, é para transpiração, para hiperidrose axilar. Então, paciente que mancha a roupa, já usou tudo quanto é tipo de antitranspirante, de desodorante, não resolve. Então, a gente pode fazer com que essa glândula, agora que a gente não tá mais falando do músculo em si, tá falando da glândula, fazer com que essa glândula não produza tanto suor. E aí, dá uma liberdade boa para o paciente e aí até a durabilidade da aplicação para o Botox na axila dura aí em torno de uns 10 meses, 1 ano. Então, ajuda bastante também nessa questão do suor, tá bom? Então, essas são as principais indicações do Botox que a gente tem para face, pescoço e axila, tá? Outras regiões também que a gente pode, por exemplo, sorriso gengival, também é comum a gente fazer. Então, paciente que sorri e aqui sobe demais, aparece a gengiva, a gente relaxa um pouco essa musculatura, aí o sorriso fica mais alinhado, não fica tão pra cima, tá? Quem tem às vezes aquelas covinhas, essa musculatura do mento também muito forte, ou quando sorri, o sorriso vem pra baixo, então a gente consegue relaxar também essa musculatura em volta, para aí o sorriso ficar mais harmonioso. Que mais? Bom, aqui é bunny lines também, aqui quem franze bastante essa região, a gente pode aplicar nessas ruguinhas aqui, para não fazer mais essas marquinhas, tá bom? Então, a gente pode fazer Botox para terço superior da face, terço médio, por exemplo, bunny lines, sorriso gengival. Pode fazer para mento, quando tem essas ruguinhas ou o sorriso tá muito baixo. Pescoço, axila. Também tem uma indicação bem legal
para pacientes que tiveram paralisia facial e acabaram ficando com uma sequela, com uma diferença, um lado não tá movimentando muito, o outro tá, então aquele lado que tá movimentando em excesso, a gente consegue fazer com que ele relaxe um pouco e teoricamente aquele lado que estava paralisado começa a ter um pouco mais de estímulo, volta a movimentar um pouco aquele lado que estava paralisado e aí a gente também consegue melhorar, porque quando tem uma paralisia facial, o outro lado começa a fazer muita força, então aí fica um lado parado e o outro fica muito repuxado, então você consegue fazer com que esse lado que está fazendo muita força fique mais suave e consequentemente aquele lado que estava paralisado, o organismo entende isso e começa até a mandar estímulos, você consegue voltar um pouquinho de força para aquele lado. Então é um tratamento terapêutico, né, assim, uma indicação para melhorar também essa musculatura e acabar sendo estético também, porque o paciente que teve paralisia se sente muito mal, né, das pessoas ficarem perguntando. Às vezes eles têm também espasmos, que é quando a musculatura fica movimentando, né? Por exemplo, espasmos em volta do olho. Então, às vezes o olho pisca sem a pessoa ter o controle. Então, a gente também consegue ir lá fazer com que esse músculo relaxe e melhorar a qualidade de vida de quem teve paralisia, tá? Geise, você perguntou para a sudorese também? Também, né? Então, é muito comum a gente fazer em homens, mulheres. Quem tem hiperidrose ajuda bastante, tá bom? Oi, Paula, tudo bem? Oi, Meire, quanto tempo? Bom, acho que de botox, de toxina seria isso, pessoal, tá? E dói? Não é um tratamento doloroso, é bem tranquilo, normalmente a gente faz com gelinho, né? O gelo tem um poder anestésico local, então antes da gente fazer, a gente coloca um gelinho, anestesia um pouco aquela região, e é uma agulha tão fininha, né? Uma agulha de insulina bem pequenininha. Então é bem tranquilo. Claro que na hora que a gente está injetando o produto, né, a toxina, não tinha nada naquele espaço. Então, na hora que você injeta, estica um pouquinho aquela pele. Então, durante a colocação do produto, arde um pouquinho, tá? Mas é, assim, muito tranquilo, tá bom? Homens e mulheres conseguem fazer, é bem suportável, não é nenhuma dor, assim. Você sente uma picadinha bem de leve e um ardidinho na hora que a gente coloca a medicação, tá? Então a gente faz em consultório e o gelinho também acaba ajudando o paciente que tem uma propensão maior para fazer alguma hematominha ou ficar roxo com facilidade. Aquele gelo também acaba fazendo uma vasoconstrição, então não fica, a chance de ficar roxinho depois é menor, certo? Bom, e falando um pouquinho agora de preenchedores, de MD Codes, que é a técnica que mais é falado atualmente, tá? As pessoas tem muito medo de ficar diferente, muito medo de ficar esquisito, de ficar com a cara embolachada, de ficar exagerado. Gente, eu entendo, né? Porque a gente vê cada coisa esquisita mesmo atualmente, vê muita gente overfilled, né? Que a gente fala, muito preenchido, né? Tem gente que perde a mão, né? Ou vai fazendo um monte em cada lugar, cada hora quer fazer um preenchimento com uma pessoa, ou às vezes tem gente que infelizmente não tem tanto senso estético para dosar essa mão de quanto que a gente deve colocar ou não, tá? Bom, primeiro, idade. Tem idade? Não tem idade pra gente começar a fazer preenchimento e nem botox, tá? Depende mais da anatomia de cada paciente e do que o paciente espera, tem de expectativa em relação àquele tratamento. Então, claro, que se o paciente for muito novinha, né, a gente pede autorização da família para fazer, tá? Mas se não, depois dos 25 em diante, é tranquilo, dá pra gente começar a fazer. Lembrar que dos 25 em diante a gente já tá envelhecendo, a gente já começa a perder colágeno e isso é bem gradativo, tá? Uma dúvida também que sempre me faz, doutora, se eu começar agora a fazer com 30 e poucos, é muito cedo? Eu tô fazendo as coisas muito cedo, depois eu vou ter que ficar fazendo toda hora, depois eu vou ficar com cara esquisita, é melhor eu esperar? Gente, não, né? Tá incomodada? Quanto antes você começar a se tratar, melhor você vai ter um resultado daquele tratamento, né? É melhor você ir fazendo aos poucos do que você querer mudar, esperar tudo acontecer, o rosto cair demais, ficar muito estigmatizado e ter que fazer uma correção maior do que você ir fazendo aos pouquinhos e uma manutenção, né? Assim, a gente tem que pensar nessa manutenção também pra gente estar sempre bem, tá bom? Mas hoje em dia a principal dúvida é em relação ao preenchimento. Se dói, né?
e se a gente vai ficar com cara esquisita, tá? Bom, então, a princípio não, né? A gente tem que ter esse senso estético, tem que entender o que o paciente está incomodado e fazer uma indicação certa daquele produto em cada lugar. Claro que se eu pegar várias ampolas e colocar todas no mesmo lugar, por exemplo, colocar todas no suco, vai ficar esquisito, vai ficar muito cheio. Mas se eu pegar um pouco de cada produto, colocar um pouco em malar, área dos olhos, melhorar o ângulo da mandíbula, tem gente que tem a região temporal afundada, que dá deixa um aspecto mais envelhecido, melhorar a área perto da boca, mento. Então, se a gente for tratando um pouquinho cada região que perdeu uma sustentação, ou perdeu aquela gordurinha que tinha lá, a gente vai estar melhorando o rosto no geral, tá? Claro que se eu pegar, por exemplo, 5 ampolas e quiser colocar 5 ampolas no lábio, a não ser que você tenha uma atrofia muito gigante, vai ficar esquisito, né? Porque 5 numa região só já é bastante, tá? Mas o que preconiza hoje a técnica do MD Codes? Preconiza a gente fazer uma estruturação, então a gente devolver as estruturas que estão sendo perdidas. Então isso a gente está falando de gordura e de osso, tá? Então quando a gente está falando em malar, essa região é onde eu mais estruturo a região inferior. Então às vezes os pacientes me procuram e falam: doutora, eu queria preencher o sulco, ou aqui tá me incomodando, ou aqui tá caindo, já tá fazendo essa voltinha, né? Eu queria que melhorasse um pouco, mas eu queria só tratar o pescoço, só aqui que tá me incomodando. Aí o interessante é a gente observar qual que é a causa desse problema, tá? Porque se a gente tratar também só aqui embaixo, só a consequência, dali a pouco eu vou ter que tratar de novo, tá? Então eu vou ter que tratar primeiro a causa do seu envelhecimento. A grosso modo, a gente tá falando de desabamento de cima para baixo, então o rosto vai meio que derretendo, né? Então a gente perde normalmente região malar, né? Perde um pouco região de ângulo de mandíbula, que aí o rosto vai deslizando e vai aparecendo esses sulcos, tá? Então hoje, antes da gente vir direto preencher sulco, eu preciso fazer essa avaliação, para ver se essas estruturas não foram perdidas. E aí a gente estruturar primeiro o que precisa para depois vir aqui na consequência. Então hoje a gente começa geralmente tratando malar, tratando região pré-parotídea, para depois, por último, a gente vir para sulco, tá? Diferente da filosofia que a gente fazia antigamente, que a gente só preenchia sulco, a gente só tratava a consequência. Hoje não, hoje a gente tem que ter essa visão mais geral do rosto da paciente, tá bom? E o paciente fala assim: ai, doutora, mas vai ficar esquisito, eu vou mudar muito. Então, eu vou falar um pouquinho de mim de novo, né? Claro, o meu botox tá passado, porque eu tô amamentando, então vou esperar um pouquinho. Mas poderia fazer amamentando também. A Sociedade Brasileira de Pediatria hoje já autoriza, tá? A gente fazer durante a amamentação. E o preenchimento que eu fiz há um ano atrás, tá? Então, eu tenho no rosto 8 ampolas de preenchimento. Parece muito? Para algumas pessoas pode ser muito. Na época, para o meu caso, não era, tá? Então, onde que a gente colocou esses preenchimentos? Onde que estava precisando? Malar, então a gente fez essa estruturação, que a gente chama de top model look. Então, tá vendo que eu tenho um pouquinho aqui, ó, mais fundinho, e o malar um pouquinho mais proeminente? Então, a gente reestruturou o malar, que tava mais fundinho. Área dos olhos, que eu tinha um pouco fundo essa região, então a gente minimizou essa olheira, porque a olheira ela pode ser tanto por cor quanto pela profundidade óssea, que aí parece que é mais fundo, dá uma sombra. Então, no meu caso, era um pouco também pela parte óssea, que era mais fundinho, e eu ainda tenho a pigmentação pela raça, né? Então, aí a gente corrige essa parte com a maquiagem. Então, a gente fez malar e fez a área dos olhos. Depois, a gente fez lábio, que eu tinha também muito receio em fazer, mesmo conhecendo as técnicas. Oi, Lu, tudo bem? Bom almoço pra você, então. Então, fica aí almoçando e me escuta aqui, tá? Se quiser mandar dúvida, me manda aqui. Legal. Então, a gente fez malar, área dos olhos, lábio, que eu tinha receio em fazer, mesmo fazendo nas pacientes, né? Mesmo conhecendo a técnica. E eu adorei, porque eu tinha muito receio também, como todo mundo tem, de ficar exagerado. E ficou bem natural. Então, a gente fez o contorninho e um pouquinho de volume, tá? Então, se vocês pegarem foto de um ano atrás, o lábio tá um pouquinho menor, tá bom? E, ó, já tem um ano que eu fiz e ainda tá bacana, tá? Então, a gente espera um pouquinho ainda pra fazer mais pra frente. Quando a gente faz lábio, normalmente dura um ano, né? E tem um ano que eu fiz, mas ainda tá legal.
E quando a gente faz malar, normalmente dura 2 anos. Então, eu ainda tenho mais 1 ano para durar o produto, tá? Então, eu fiz, de novo, malar, olheira, lábio, um pouquinho de sulco, que não era a nossa ideia, preencher muito aqui para não ficar, né, sem a curvinha. Então, a intenção é a gente manter um pouco essa curvinha. Fizemos o cantinho da boca. Fizemos essa região um pouquinho para melhorar esse contorno da mandíbula. E uma gotinha aqui no ângulo da mandíbula. Então, se você pega 8 ampolas e distribui cada uma no lugar certo, você tem um resultado bacana, né? Então, na época que eu fiz, quem já me conhecia notou que estava diferente. Mas todo mundo me perguntava se eu tinha emagrecido. Nossa, Má, parece que você tá mais magra. Nossa, seu rosto tá mais fino. Ninguém virou pra mim e falou assim, nossa, você fez preenchimento, né? Então, a intenção com 8 ampolas foi ficar natural. Foi ficar melhor, para que eu me sentisse melhor, né? Me sentisse mais feliz comigo mesmo, né? Para isso que a gente faz. E sem ficar exagerado, tá? Então, às vezes, quando eu falo para paciente, olha, vai precisar de 4 a 6 a 8 ampolas, a gente tá falando ainda de um número bem tranquilo, tá bom? Então, não precisa ficar com medo de que vai ficar exagerado, de que vai ficar esquisito, tá? Porque quando a gente fala de preenchimento, cada ampolinha tem 1 ml. Então, imagina assim, uma colher de sopa. Sabe quanto cabe numa colher de sopa? 20 ampolas. Cabe 20 ml ali numa colher de sopa. E não é uma quantidade. Se você, né, preencher ali uma colher de sopa, não é dividir no rosto todo, não é muito, tá? Então, quando a gente fala de 4, 6, 8 ampolas, a gente tá falando de um volume pequeno ainda. É porque a filosofia mudou. Né? Se eu colocar essas 8 ampolas, como eu falei anteriormente, em um lugar só, claro, vai ficar estranho, tá? Então, o ideal é que a gente vá colocando um pouquinho em cada lugar. Pode fazer aos poucos. Tem paciente que prefere fazer de 3 em 3 ampolas numa sessão. Dali 20 dias fazer mais 3 ampolas. A gente pode fracionar também o tratamento. Não precisa fazer tudo num dia só, tá? Se a paciente está insegura. E conforme a gente for fazendo, a gente já consegue mais ou menos ir visualizando como que tá ficando, tá? Então, isso eu deixo vocês à vontade para participar junto comigo, quando a gente vai preenchendo. Tem um espelhinho, que aí eu vou fazendo, vocês vão olhando, vão vendo, tá? Então, é bem tranquilo, assim, não precisa ficar com medo de transformar, de ficar uma coisa muito diferente do que você já é, tá bom? A nossa intenção é melhorar aquilo que você já é te deixar mais bonita dentro da sua anatomia, não é te transformar em nada diferente, tá bom? Oi, Fer, tudo bem? Como é que tá o João? Oi, Aline, tudo bom? Tá trabalhando? Tá na loja? Depois você coloca aqui para as meninas verem a sua loja, tá bom? Gente, então, ó, falei sobre preenchimento, MD Codes, e falei sobre toxina nas diferentes indicações dela, tá bom? Também me perguntaram se o MD Codes dói, também não, tá? É bem tranquilo. No próprio produto, né, que a gente usa, já vem o anestésico, então a única coisa que a gente sente é uma picadinha, né, na região que a gente vai fazer. E o próprio produto, conforme a gente vai colocando, ele já vai dando aquela anestesiadinha na região. Então, também é bem tranquila. A Fer, oi, quero Botox também. Então, vamos fazer, Fer. Vem pra cá que eu faço em você, tá bom? Pode fazer, a Fer tá amamentando, não tem problema. Claro que, gente, na bula do Botox tá escrito lá, proibida a utilização em gestante e quem estiver amamentando, tá? Então, por que a gente fala que pode fazer? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um informativo explicando que a quantidade que a gente usa de Botox ela é muito pequena para cair na corrente sanguínea e ter alguma interferência com a amamentação, tá bom? Então, a chance de você ter qualquer problema no uso do Botox na amamentação é pequena, tá? Mas em bula de Botox, de fato, tá escrito lá que não. Por quê? Porque para você falar que sim em bula, você tem que fazer um estudo muito grande de mulheres amamentando e mulheres não amamentando. E fazer um comparativo entre elas. Tem que fazer um estudo ao longo do tempo do uso, tá? Isso a gente não consegue fazer, tá bom? Então, a gente não consegue colocar isso Então, o fabricante do Botox não consegue colocar isso em bula. Mas a gente tem o respaldo da Sociedade Brasileira de Pediatria, específica do grupo que fala sobre amamentação, autorizando a gente fazer, tá bom? A dose que a gente usa é muito pequena, né? A gente tá falando de
50 unidades, 70 unidades. Quando a gente fala, por exemplo, para uso em doenças neuromusculares, às vezes o neurologista usa 200 unidades, tá? Então, a chance de entrar lá na corrente sanguínea, ir lá para a glândula mamária, diminuir a produção de leite é mínima, tá bom? Então, por isso que a gente fala que pode fazer. Mas a gente justifica, né? Então, assim, a gente não tá falando da nossa cabeça que pode fazer, tá? Isso é baseado na orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? Ó, a Aline escreveu: obrigado pelo prestígio, estou esperando outubro e vou até você. Combinado. A Aline tem uma loja de roupas, se chama Maria Bonita, linda rouparia. A Marina Brajão: oi, doutora, tem uma idade mínima para aplicar o Botox? Não tem idade mínima, tá? O que vai falar pra gente da indicação, na verdade, é a sua anatomia, Marina. Então, se eu tenho pacientes, por exemplo, que fazem pescoço aos 25 anos, né? Que ao sorrir tem muita hipertrofia da musculatura do pescoço e ainda não precisa fazer, por exemplo, terço superior, tá? E eu tenho pacientes também com 40 que tá esticadinho, que não precisa, tá bom? Então, não depende muito da idade, depende mais da sua indicação mesmo, tá? Grazi, oi Grazi, tudo bem? Vem então que a gente faz. A Grazi escreveu: tô precisando, doutora, saudades também. A Valéria, oi Valéria, tudo bem? A Fer, pode vir, que a gente faz, tá bom? Bom, então então a gente falou de toxina, das indicações, se dói, se não dói, se tem idade para fazer ou se não tem, se pode fazer amamentando, pode, na gestação não, tá bom? Na gestação a gente evita fazer tudo, né? Que mais? Também falando sobre rejuvenescimento, né? Também me perguntam bastante de bichectomia, tá? Então, a bichectomia é das formas de a gente deixar o rosto mais fino, né? Mas ela tem que ser muito bem indicada, tá? Então, por exemplo, se você pegar um rosto triangular, fino, igual o meu, por exemplo, questionável a indicação, tá? Porque a bolinha de Bichat, ela tá aqui, ela tem a sua função ali, ela tá ajudando na sustentação. Se eu tô falando de uma técnica de MD Codes que tá trazendo volume, eu tô reposicionando o tecido que o paciente perdeu, se eu for lá e tirar mais gordura, esse rosto vai perder volume e vai desabar mais fácil, tá? Então, eu vou, talvez, piorar a questão do rejuvenescimento. Eu posso ter um efeito imediato de ficar aqui fundinho e parecer que a maçã do rosto tá mais saltadinha, mas a longo prazo eu vou envelhecer mais rápido, tá bom? Pra quem tem rosto assim, ó, fino, tá? Agora, claro, se eu tenho uma paciente que tem o rosto mais cheinho, a bochecha tem esse contorno mais fofinho, aí eu posso pôr o tanto de produto que for ali, que eu não vou conseguir deixar esse rosto tão fino, tá? Então, aí sim, a gente pode associar a técnica de MD Codes com a bichectomia, tá bom? Mas são para indicações bem precisas, tá? No consultório, quem faz bichectomia é o Flávio, que é meu esposo, que é bucomaxilo, que é bem mais específico da área dele, tá bom? Então, tem também essa opção da gente pensar no uso da bichectomia, mas é para casos bem mais selecionados, tá? Falando também um pouco sobre rejuvenescimento, a gente tem uma outra opção, que é o fio de silhouette. O fio de silhouette, ele é feito de um ácido polilático, que é um produto que ele vai estimular, vai ser absorvido e vai ser produzido colágeno naquela região. O ácido polilático, ele está presente no mercado em 2 apresentações. Tanto no fio, que aí a gente já consegue dar uma tracionadinha, e também numa outra apresentação que a gente chama de Sculptra, que aí você vai aplicando, você dilui o produto, ele vem num frasquinho, aplica isso com agulhinha em seringas. Então, distribui em várias seringas e vai colocando por baixo da pele para estimular o colágeno naquela pele. Mais indicado nas pacientes que têm pele muito fina, que perderam um pouco da derme, que é aquela camada mais profunda da pele, tá? Então, aí você melhora a questão da elasticidade dessa pele e da firmeza. E quando a gente fala na apresentação do fio, quando o paciente tem uma boa estruturação, tem um bom maxilar, uma boa mandíbula, a parte óssea tá ok, e tem uma flacidez inicial, incipiente, aí a gente pode lançar mão do fio de silhouette, tá?
que aí ele vem com uns cones dentro, que esse cone vai encaixar nessa pele, na parte mais profunda da derme, dando uma tracionadinha, tá bom? Então, o silhouette a gente pode fazer, por exemplo, para a área da sobrancelha, o paciente fez botox, não subiu o cantinho da sobrancelha, porque esse músculo que teria que subir não é forte o suficiente, então a gente pode vir após a aplicação do botox, passar o fio por baixo para ele dar essa tracionadinha, tá? Então, ele tá indicado para sobrancelha, tá indicado para terço médio, geralmente a gente coloca 2 ou 3 pares para fazer uma tracionadinha nessa região, tá? E tá indicado também para pescoço, quando a gente quer também dar uma tracionadinha. É uma tração leve, então a gente precisa ter uma flacidez de leve para moderada, geralmente pacientes jovens, que tenham uma boa estrutura muscular, uma boa estrutura também óssea, tá? Não adianta eu querer fazer o fio num paciente que tem indicação para fazer uma retirada de pele ou que tem uma flacidez muito importante, que aí eu não tenho onde esconder essa pele, né? Vai ficar aquele enrugadão aqui atrás, assim. Então, se o paciente tem muita pele, o ideal é a gente indicar a ritidoplastia, que é o lifting facial mesmo, tá bom? Agora, se a gente tem uma flacidez moderada, paciente, nossa idade, 30, 40, 50 anos, mais ou menos, que ainda tem uma boa produção de colágeno e uma flacidez inicial, a gente tem essa opção do fio de silhouette, tá bom? Então, acho que essas 4 opções que a gente teria para falar sobre rejuvenescimento facial, né? Toxina, botox, né? Preenchimento, o fio de silhouette e a bichectomia, tá bom? Gente, acho que hoje é isso. Desculpa por ontem, né? Que a pequena acabou chamando na hora que eu tava fazendo a live. Mas hoje aqui no consultório foi mais tranquilo. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Quem quiser também me mandar, tem o WhatsApp do consultório, pode mandar, a gente vai se falando. 996601669 é o WhatsApp aqui do consultório. Claro que nenhuma live que a gente faça, nenhuma resposta por direct, por mais que a gente escreva no Insta, escreva no Face, substitui uma consulta médica, tá bom? Então, a gente fala aqui para ser esclarecedor, né? Para vocês tirarem as dúvidas e se encorajarem para vir pessoalmente para tirar as dúvidas de você, né? Então, assim, a anatomia de cada um é muito importante, o que a gente consegue melhorar numa pessoa, às vezes a gente não consegue melhorar em outra, né? Então, o nosso intuito aqui é ser educadora mesmo, né? Para vocês virem mais... sabendo mais sobre o assunto, né, pra gente já conversar num patamar diferente, a consulta render mais, né, vocês conseguirem tirar dúvidas mais específicas, tá bom? Então, por mais que a gente responda, o ideal sempre é você passar comigo, com outro cirurgião, com a sua dermatologista, para fazer uma avaliação presencial, certo? Gente, obrigada, espero vocês então numa próxima live que eu consiga fazer. Tem também o Insta, que a gente também tem usado bastante, @doutora Marina Felca, tem o IGTV também no Insta, que tem alguns vídeos legais, e aqui no Face, tá bom? Gente, obrigada, boa tarde, bom almoço, bom restinho de dia. Tchau, tchau.